quando eu comecei a ver que os filmes eram legais, que tinha um caminho para mim, eu estava só fazendo os curtas-metragem 35 já, né? E aí eu tive a oportunidade, fui para a Itália, conheci o Michelangelo, foi um dia inacreditável, assim, a gente marcou às 8 horas da noite na Piazza di Spagna. E todo mundo falou, ele é o homem mais bem vestido da Europa, ele não sei o quê, casado com a Enrica, que é uma menina muito jovem. E aí bateu, bom, 7 horas eu já estava lá, né, tenso. Eu vou conhecer o Antonioni, meu Deus, que coisa incrível. Não acredito que eu estou aqui e tal. E aí ele chegou às 8h01, aquela coisa britânica, mas não estava com aquela roupa toda que todo mundo diz, nada, chato pra cacete. Vamos, andiamo a mangiare, dove vuoi mangiare? Eu falei, não, onde você quiser. Fomos para um restaurante e ele foi ficando nervoso comigo, porque o meu italiano não era muito bom. E ele não tem paciência, um senhor já, né? Tinha uns 80 já, por aí, 75, 80, sei lá. Mas foi incrível, porque ele começou a me falar coisas. O que você está fazendo aqui? Você tem que voltar para o seu país, descobrir a sua personalidade, descobrir a sua forma de contar a história. Aí eu encontrei com o Glauber Rocha, falei, o Antonioni vai lá no Centro Cultural, vem junto. Não vai, de jeito nenhum, já tá louco, não sei o quê. Fomos, passei os dois, eram 4 filmes. No segundo filme, para terminar, iniciar o terceiro, ele falou, para, não gostei. Não, cadê você nesses filmes? Não tem personalidade nenhuma nesses filmes. Foi um banho de geladas e de água fria. Aí eles me convidaram para fazer uma espécie de assistente de direção logo no início, que era um filme chamado, o primeiro filme digital, se eu não me engano, da Europa até, que era Identificazione di una Donna. Um filme feito já em vídeo, que foi um super fracasso, se eu não me engano, na época. Mas eu consegui acompanhar o início e depois vim embora para o Brasil e foi, assim, uma experiência mágica para mim, conhecer os grandes produtores italianos, conheci um cara que era o consultor espiritual do Fellini, que chamava Padre Angelo Arpa. E esse cara me deu informações, o Antonioni informações, até que eu falei assim, não, meu lugar é Brasil, eu vou voltar. E aí que eu voltei. Isso praticamente foi a sua formação de cinema, né? Você chegou a fazer algum curso formal? Não, na verdade, eu voltei. Lá eu assistia, em média, 2 filmes por dia nos cineclubes, né? Que era, então, assim, aquela bagagem de Rossellini, Pasolini, Fellini, eu estava um Line, né? Um Jaime Line, né? Mas era, assim, tão importante, porque isso foi formando os olhos, né? Isso vai formando o som, isso vai te trazendo uma temperatura interna de emoções. E quando eu voltei, foi exatamente quando eu conheci o Ramalho, Francisco Ramalho Júnior. O Ramalho estava fazendo um filme chamado Paula. E aí, quando eu contei meu currículo para ele, ele falou, não, vem trabalhar comigo como assistente de direção. Eu acho que é a hora da gente chamar o Ramalho, não é isso? Olha ele aí. Há muitos e muitos anos, um menino apareceu em meu escritório com uma lata de filmes. Queria que eu visse aquele filme com ele. Tão logo vimos o filme, eu olhei bem para o menino e falei, você é um talento. Passou a ser assistente em vários dos meus filmes, e amigos também, e logo realiza um trabalho fantástico, Pantanal. Desde aí, tem sua carreira, filmes como Olga, Vendedor de Sonhos, Tempo e o Vento, e milhares e milhares de horas de televisão. Esse menino é Jaime Monjardim, Jaime Matarazzo. Um talento. Palmas para ele, muitas palmas. Palmas para você, Ramalho, porque o Ramalho foi meu grande professor. Foi um cara que eu aprendi a dirigir, a produzir, a ser um bom assistente de direção, que é muito difícil. Assistente de direção, talvez, acho que é o cargo mais... Assistente de direção e assistente de produção são os que mais ralam, não adianta. E eu aprendi com o Ramalho isso, porque depois a gente começou a fazer produções do Babenco, produções da Ana Carolina, e eu passei a ser meio braço direito do Ramalho na época. Então foi incrível, uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, tantos diretores brasileiros importantes que você... Na verdade, eu acho que o maior patrimônio que a gente pode ter são as informações, né? Você colher dessas pessoas a magia pela qual eles trabalham e você tentar entender essa magia e traduzir para a sua magia, né? E isso não tem preço, né? A informação que o Ramalho me deu foi fundamental para a minha formação hoje, de poder viabilizar uma novela, viabilizar um orçamento, por exemplo, gigante, como era um orçamento, por exemplo, para Passaporte para a Liberdade. Como fazer aquela minissérie que é gigante, custar esse tamanho e todo mundo achar que custa isso tudo. Isso, quem eu aprendi com isso tudo foi com o Ramalho, foi com a Ana Carolina, foi com
com tanta gente bacana que valeu a pena mesmo. Agora, tanto no cinema quanto na TV, você disse que é um bom texto, é o que dá o tom, é o que dá a trilha do trabalho. Fala um pouco sobre isso, Jaime. É porque assim, não adianta, um bom diretor não salva um mau texto. Agora, um bom texto salva um mau diretor. Por quê? Porque o texto é a base de tudo, não adianta. Um texto de novela, um texto de cinema, ele tem que estar pronto, você tem que imaginar, ele tem que te emocionar no papel. Se ele te emocionar no papel, se ele for claro no papel, bom, aí você tem a matéria-prima que você precisa. Então, eu sempre digo assim que a maior protagonista das histórias são os textos. Aí vem o diretor, que ele vai conceituar, né? Aí vem o conceituador para dar vida àquele texto. Mas se aquele texto não for o grande texto, ele pode ser simples, mas emociona, pode ser complicado, cheio de pegadinhas, seja lá o que for. O texto é prioridade. Para mim, a grande ou o grande protagonista de qualquer obra é um texto.